Na história desse país, eu vi o Bahia 4 jogos seguidos sem levar gol, Rasta. 4 jogos seguidos. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do Bahia, que jogou contra a Chapecoense neste domingo às 20h30 na Fonte Nova, pela 28ª rodada do Brasileirão, e saiu com triunfo. O Bahia, que era favoritaço para essa partida, não tomou conhecimento da Chapecoense desde os primeiros minutos do jogo. 1 minuto do primeiro tempo, Rasta, aí o Bahia já estava com o placar a seu favor. 1-0 de Gilberto, um gol que teve bate em rebate, ele acabou chutando na direção do gol e foi feliz. O Bahia naquele momento dava uma tranquilidade a uma boa parte da torcida do Bahia, que sabia que, apesar da fragilidade, da fraqueza do time medíocre que a Chapecoense montou para disputar o Brasileirão Série A, não é nunca um jogo fácil quando se trata de Bahia. E por mais que muitos acreditavam numa goleada, por mais que muitos antes do jogo acreditavam que o Bahia ia vencer com facilidade, tinha uma galera que estava apreensiva pelo que a gente conhece do Bahia. A gente sabe que quando as coisas estão fáceis demais, o Bahia se complica, e eu faço parte desse grupo que torcia inclusive para que o Bahia matasse o jogo logo no primeiro tempo, para não precisar buscar resultado no segundo tempo e deixar a ansiedade tomar conta e nada dar certo. Foi o que aconteceu. O Bahia, no primeiro minuto de jogo, abriu o placar e a gente fez ufa! Tudo ficou mais fácil. A equipe da Chapecoense, pelo visto, só está cumprindo tabela. Aquela história de tentar terminar o Campeonato Brasileiro não sendo o pior time da Série A, eu acho que não tá rolando não, porque o que a gente viu em campo foi um time totalmente displicente, sem nenhum tipo de marcação eficiente e que deixou o Bahia à vontade. O Bahia só não saiu do primeiro tempo com 4-0 no seu placar, porque o Gilberto perdeu um gol debaixo do gol e o Rodagega também não foi feliz nas suas duas finalizações, uma em que o goleiro foi mais feliz e uma outra que o zagueiro botou o pé na frente e tirou o gol do Rodagega. Falando do Rodagega, eu no pré-jogo até falava que eu achava que o Rodagega entrando no lugar do Raí seria uma ótima opção, porque eu acreditava que no meio do campo viesse alguém, ou Rodriguinho, ou o senhor Índio Ramírez, mas não foi essa a opção do senhor Guto Ferreira. O Guto Ferreira manteve o Raí, e que bom que ele manteve o Raí, porque queimou minha língua. O Raí foi, para mim, o melhor em campo. Na minha opinião, o Raí foi o melhor em campo. É a minha opinião. Por mais que o SofaScore tenha dado aí o Luiz Otávio como o cara que tomou a maior pontuação aí no Bahia, o próprio Cartola, o Luiz Otávio foi o maior pontuador do Cartola no final de semana, mas o Raí, com uma assistência e com um gol e com a partida irretocável, na minha opinião, foi o melhor em campo. Com o gol do Gilberto e o de Raí, o Bahia saiu do primeiro tempo com 2-0 no placar. Não era ainda suficiente para o senhor Guto Ferreira fazer as modificações que ele queria. Eu achava até que se o Bahia tivesse terminado o primeiro tempo com os gols que achou e que não fez, por exemplo, o de Gilberto e o do Rodagega, vamos supor que a gente estivesse com 4-0 no placar ou 3-0 no placar, já no segundo tempo trocava todo mundo, porque quarta-feira já tem um jogo muito importante, um jogo duro, um jogo difícil, um jogo de 6 pontos, e que o Bahia precisa estar com todo mundo inteiro. Infelizmente não aconteceu isso, mas uma coisa boa é que o Bahia não perdeu nenhum jogador por cartão amarelo. O Bahia que estava todo pendurado, Patrick de Luca, o Matheus Bahia, o Juninho Free Fire, o senhor Nino Paraíba, o próprio Rodagega, até o Guto Ferreira, o Danielzinho tá pendurado nesse Brasileirão, mas quem tomou cartão amarelo no Bahia foi o Raí, que não está pendurado, então foi tudo certo. O Juninho Free Fire, o Juninho Capixaba, foi o único que estava tentando ali tomar cartão amarelo, porque ele fez umas 3 faltas, duras, e acabou até sendo substituído no intervalo, talvez até por conta disso. Talvez o Guto tenha percebido que ele estava fazendo muitas faltas e resolveu sacá-lo do time logo no intervalo. E o Bahia voltou para o segundo tempo meio nervoso. Logo no início do segundo tempo, o Bahia cedeu uns 3 ou 4 escanteios para
a Chapecoense, que não aproveitou também. O Luiz Otávio estava muito bem na grande área junto com o Germán Conte. A defesa do Bahia não foi incomodada tanto pela Chapecoense, e às vezes que foi incomodada, o Germán Conte mais o Luiz Otávio deu conta do recado. As que passaram por ele, que eu só vi duas, acho que só teve 2 chutes na direção do gol da Chapecoense, o senhor Danilo Fernandes, voz ativa, também fez o seu papel e o Bahia ficou tranquilo na zaga para conseguir uma sequência de 4 jogos sem levar gols. A última vez foi lá em 86. Segundo o Twitter aí do Fred do Chame Chame, a última vez que o Bahia fez 4 jogos sem levar gols foi em 86. Inclusive foram 2 empates e 2 triunfos. E exatamente o que está acontecendo agora. Contra o Ceará a gente já não pode prever nada, porque é um clássico nordestino, tudo pode acontecer independente do mando de campo. Mas a escalação que o Bahia colocou em campo me surpreendeu positivamente, porque eu sempre gosto de ver o Gilberto junto com o Roda Giga, porque já mostrou que os dois não se atrapalham, os dois conseguem trabalhar, conversar bem, e apesar dos dois estarem bem à frente, o Juninho Capixaba, mais o Danielzinho e o Raí tratou de fazer bem o trabalho com a bola para chegar até eles, tanto que ambos tiveram chances, mais que uma, para fazer gol. O esquema que o Guto colocou neste jogo me surpreendeu positivamente. Eu até achava que ia entrar lá um Rodriguinho no meio do campo, mas não foi isso que o senhor Guto Ferreira fez, para minha felicidade, porque o Rodriguinho, apesar de ter entrado também nesse jogo e ter dado uma contribuição melhor do que ele vem dando nos jogos anteriores que ele entrou, e apesar de o placar também estar a seu favor e o time adversário ser um time completamente batido em campo, até que o senhor Rodriguinho não entrou tão ruim. Mas ele de primeira eu já não gostaria, e foi o que o senhor Guto Ferreira não fez. Colocou o Roda Giga teve as oportunidades, só que não foi tão feliz. Talvez ele estava muito ansioso para fazer o gol e não conseguiu fazer as decisões corretas. Mas também tem aquela questão, né? Às vezes não é o dia do cara. Você vê o gol do Raí mesmo, o Raí praticamente se jogou na bola, deu uma capoeira na bola e a bola entrou. Se fosse um Oscar Ruiz da vida, talvez nem se ele calibrasse o pé, fizesse as contas lá da equação do segundo grau para calcular uma parábola para encobrir o goleiro, seria gol, porque o Oscar Ruiz é um jogador que não deu sorte ainda no Bahia. Mas o Roda Giga está com crédito, está com muito crédito. Eu, inclusive, gostaria de ver novamente essa dupla Gilberto e Roda Giga nos próximos jogos. E o Raí, para mim, queimou minha língua, é titular absoluto, e o Rossi que se segure quando ele voltar da lesão, porque vai ter que brigar com espaço com o Raí, que está fazendo umas partidas muito interessantes e cada vez mais agradando a torcida. Já no lado esquerdo do Bahia, a gente teve uma outra grata surpresa, o Matheus Bahia. O passe que ele dá, o cruzamento que ele faz para o gol do Raí é coisa de se orgulhar. Ele levanta a cabeça várias vezes lá para verificar onde que ele colocaria a bola e faz o cruzamento num ponto futuro, sabendo que o Raí iria chegar naquela bola. Muito interessante a partida do Matheus Bahia. E levantar a cabeça é fundamental na hora de cruzar a bola, porque não faz aqueles cruzamentos loucos que a gente vê muitas vezes o Nino Paraíba fazer. O Nino Paraíba, que na minha opinião tem 3 pulmões e não pode deixar o Bahia. Fiquei com muito medo do Nino Paraíba tomar cartão amarelo, fiquei torcendo para que ele fosse substituído logo, e o Borel entrou junto com o Nino Paraíba. Eu não entendi porquê, eu achei até que o Borel deveria entrar logo e tirar o Nino Paraíba para não se machucar, não tomar cartão amarelo, porque ele ia ficar fora do próximo jogo. O Guto segurou um pouco, mas deu tudo certo, acabou substituindo depois o senhor Nino Paraíba, desceu mais o Borel e deu tudo certo. Era um jogo que o Bahia já estava com os 3 pontos garantidos, só um desastre astronômico para o Bahia perder aqueles 3 pontos. Dificilmente a equipe horrível da Chapecoense, que time horrível, como é que monta um time desse para disputar uma Série A? Eu acho que essa história de ficar brigando para não fazer a pior campanha da Série A já foi por água abaixo. Eles já estão jogando a toalha, já jogaram a toalha. A equipe da Chapecoense não tem nenhuma qualidade em nenhum setor do campo, inacreditável. E é ruim a gente saber que tem um jogador do Bahia lá. O que é que o Ignacio está aprendendo jogando nesse time? Não está ganhando experiência nenhuma, talvez até esteja perdendo experiência, motivação e outras coisas. Está na hora de repatriar logo o Ignacio, porque eu gosto muito do futebol do Ignacio e
com certeza pode ajudar muito o Bahia. No final das contas, Rasta, a gente teve vários saldos positivos. Primeiro, a gente não tomou gol por mais uma partida. O Bahia conseguiu o triunfo diante de sua torcida. O Índio Ramírez voltou a jogar e a gente viu que pelo toque de bola, pelos dribles, ele continua sendo o Índio Ramírez. Foi muito engraçado a entrada lá do Índio Ramírez no lugar do Gilberto. Quando ele entrou, a galera ficou eufórica, a torcida ficou vibrando. O tanto que a torcida aposta nesse Índio Ramírez é muito interessante e com certeza ele vai corresponder. Enfim, Rasta, tivemos um domingo feliz e vamos ter uma semana feliz pelo menos até quarta-feira, que é a próxima batalha do Tricolor, e vamos torcer para que tudo dê certo. E hoje é dia de secar os adversários. Hoje tem jogo do Grêmio, tem jogo do Sport e vamos ficar aí com o secador ligado para que essas equipes não atrapalhem a vida do Tricolor. Bora Bahia, bora Barrutes, Veloso fui!